Leonel, a morte é algo cruel. Pessoas têm sofrido com isso, né? Tanto os ricos quanto os pobres. Não há distinção de classe ou raça ou cor. Ela chega. E ela chega trazendo medo, complexo para a vida das pessoas. De fato, as pessoas têm estudado sobre isso, tentado entender esse acontecimento aí. Infelizmente, todos nós passamos por esse processo. Tanto cientista quanto filósofos, clérigo, têm tentado explicar isso daí. E pessoas simples também têm tentado entender isso aí. Mas como entender a morte? Será que de fato há vida após a morte? O que a Bíblia tem reservado para nos fazer compreender esse assunto? Muito bem. A Bíblia, ela trata desse assunto com bastante detalhes. Conforme a gente já tinha avaliado outra vez, sendo a maioria crendo de maneira diferente do que vamos expor nesse momento aqui, a Bíblia nos esclarece muito sobre a morte. E nesse momento eu quero ler um versículo aqui. Nada melhor do que ir lá no princípio, o que Deus usou para construir o homem, né? Para formar o homem, o ser humano. Então em Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, isso aqui é a composição do homem. Pó da terra, mais fôlego de vida, que resultou em alma vivente. Interessante que, de maneira bem simples, esse aqui é o projeto de Deus para fazer o homem. Claro que aqui não estava planejado o pecado, não estava planejada a morte para o homem, vamos dizer assim. O homem foi planejado para viver, sem passar pela morte, é claro, mas a morte passou a fazer parte da realidade do homem. Agora, vamos ver um texto que fala esse processo aqui mais inverso. Vai mostrar que está em Eclesiastes 12, versículo 7. Vamos achar aqui Eclesiastes. Eclesiastes está indo no Antigo Testamento aqui, depois de Salmos. Aqui em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz assim: aqui está relatado aquilo que vai acontecer com todo ser humano. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, o pó que Deus pegou, fez o homem, o espírito que ele soprou, fôlego de vida, né? E o homem passou a ser alma vivente. Agora o que acontece? Esse resultado se desfaz, que é a alma vivente. Aqui não fala agora dos três, só mostra que o pó volta à terra como era, o espírito que Deus soprou volta para ele, e a alma, pode ver que nem se fala nela, porque ela é o resultado dos dois, ou seja, ela se desfaz, ela não existe a alma. A alma existe quando o fôlego de vida, o espírito está no ser humano e ele está vivo. Isso é ser uma alma, o resultado dos dois. Ele fala, ele ouve, ele tem seus sentimentos. Isso é uma alma vivente. Se sai o espírito, ele volta ao pó e a alma se desfaz. Jesus também exemplifica isso lá no Evangelho de João, capítulo 11, verso 11 a 14, onde Lázaro já havia 4 dias morto, né? E ele disse que Lázaro estava dormindo. Então esse tema que é tão complexo, tão procurado, pessoas procuram compreensão, né, disso, ele explica isso, né? Um sono, um sono. E em algum momento essa pessoa vai acordar do sono. Interessante notar também aqui, Leonel, ajudando para entender nesse verso, que Jesus fala assim, ó, sai para fora. Um exemplo aqui de que ele estava ali e não em outro lugar, né? Exatamente. E eu também, para colaborar com a ideia, mais aqui em Eclesiastes, quero ler Eclesiastes capítulo 3. Lembrando que Eclesiastes fala bem sobre o tema, né? Salomão sabia. Exatamente. Ele falou bastante sobre a morte. Eclesiastes capítulo 3, do versículo, talvez por uns 2 versículos. Vou ler do 19 até o 21. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Não tem diferenciação dentro desse... Eu posso, pelo meu conhecimento, pode estar me faltando essa informação, mas o que eu consigo ver aqui é o seguinte: se na morte
o ser humano tivesse alguma vantagem, conforme a crença popular, de que sai dele uma entidade que fica pensando, raciocinando em outro plano, em outro local, num termo intermediário ali, né? Antes da ressurreição, a alma fica ali em algum lugar vendo, ouvindo. O versículo não faz sentido, porque nessa maneira os seres humanos teriam vantagem sobre os animais. E até os que são perdidos teriam desvantagem, porque já parte para o inferno, segundo a crença popular, para o tormento, ser punido. Se a parte mais importante do ser humano, conforme a crença popular, é a alma, a sede das emoções, dos pensamentos, do sentimento, se o versículo não tratar da parte mais importante, ficar fixado unicamente a parte material que morreu, foi para a sepultura e a parte material não sente nada, mas o versículo não está tratando da parte imaterial, da alma. Muitos interpretam assim, o versículo não está tratando dessa parte, ou seja, então o versículo não cumpre a sua função, que é tratar realmente do que é a morte. Se na morte alguém continua consciente em algum lugar, eu não vejo, porque esse versículo não está dando, no meu ponto de vista, esse versículo está dizendo que não. Assim como morre um animal, morre o ser humano, e na morte os dois é igual. Nem sofre, nem vê em nada. Agora, a gente sabe que para o ser humano foi prometido uma ressurreição, né? Agora, essa ressurreição sim vai definir aí o destino eterno, né, das pessoas. Ok. Você não está dizendo que o ser humano é igual na forma, no formato inicial, mas igual no sentido de fôlego. Por exemplo, explicando melhor, por exemplo, quando Deus fez o homem, ele pegou com a sua mão, moldou e soprou nas suas narinas. Os animais, ele fala assim, haja e ouve. Ele falou e aconteceu. Você está dizendo do fôlego e não da forma com que Deus moldou ali inicialmente. Não, claro, exatamente. Eu entendo, no meu parecer, que se Deus quisesse fazer isso para o ser humano, ele faria. O ser humano aparecia conforme apareciam os animais, só na sua ordem. Mas eu acredito que isso, no meu ponto de vista, é uma maneira de mostrar a importância do ser humano, como que ele é mais especial, ele fez com as próprias mãos, né? A forma de relacionamento que ele queria, né, com o homem, né? A aproximação. Exatamente. A imagem dele, né? Então isso aí para trazer como o carinho, né? Como que era um ser especial. Nesse sentido de nós estarmos vivos aqui e morrer, somos todos iguais, os animais, porque o mesmo fôlego que eu respiro, os animais respiram, precisam do mesmo fôlego para sobreviver. E a Bíblia em nenhum lugar a Bíblia diz que alguém morre e sai de dentro dele uma entidade que sai viva. Separada do corpo, que sai, né, viva e vai para algum lugar. Que na ressurreição essa entidade desce, esse ser desce e entra no corpo novamente para receber a vida eterna, né? Agora, como a gente já colocou anteriormente no Facebook uma prévia lá, uma introdução, você havia dito, né, que há uma maioria de pessoas, de crenças nesse sentido, acreditando isso. E isso, você mencionou lá também que a base do espiritismo. Como que foi que isso introduziu no cristianismo? Essa pergunta é interessante, Vicente, porque existem pessoas que poderiam colocar, quem estudou história, a história das religiões, das grandes religiões, poderia mapear com datas e com mais detalhes, mas eu não tenho essa habilidade para isso. Vou ficar só com o que a Bíblia apresenta aqui. Eu não estou desabonando dizendo que o extra-Bíblia, que está fora da Bíblia, não contribui, que contribui sim, né, o estudo. Mas não é o que eu posso contribuir. Eu vou contribuir. Não, deixa eu só pegar um ganchinho aqui. Você falou que não tem essa habilidade, eu também não somos pastores, né? Não somos, somos apenas duas pessoas que gostamos de Bíblia, de conteúdo da Bíblia, e pensamos que podemos contribuir de alguma maneira, de alguma forma. Nós dois somos limitados e realmente queremos contribuir de alguma maneira, e essa é a forma que a gente tem de contribuir. Com a nossa simplicidade, com a maneira que a gente... reconheço que tem muitas pessoas aí no YouTube, no canal, claro, nas redes sociais aí, expondo temas maravilhosos, né, profundamente, com muita riqueza de detalhes, mas nós também vamos contribuir com a nossa simplicidade, a maneira da gente abordar aqui. Okay. Então, veja só, em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 2 adiante, diz assim: respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim,
Disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. No caso, há um diálogo aí da serpente e a mulher está dando a resposta. Deus tinha dito para ela, né, para Adão, na verdade. Deus disse para Adão, né, não coma para que não morrais. Aí olha agora a fala de Satanás, ou seja, da serpente, né? Então a serpente disse à mulher, versículo 4, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, aqui para mim é a origem dessa crença de que o ser humano não morre. Morre, mas não morre. Ou seja, hoje, para muitos, a morte é passar de uma vida para outra, né? De um estágio de um estágio para o outro, né? Um aprimoramento, vamos dizer. Você se desprende do corpo e vai passar para um outro plano, a morte. Mas, na verdade, a morte é o cessamento de todas as nossas emoções, de todos os sentimentos, de tudo, todas as decisões que tomamos, se é céu, se é o lado bom, se é as coisas boas, as coisas ruins que eu optei na minha vida, com a morte tem o cessamento de tudo, né? Cessa tudo aquilo ali para aguardar. Até porque a prévia que a gente deu também, você citou Eclesiastes lá. Se eu não me engano foi Eclesiastes 5, verso 9, ou 10. Sim. Para ajudar a reforçar o que vier a mão para fazer, faz, porque... Enquanto está vivo. Porque na sepultura para onde tu vais, não há conhecimento, não há ciência, não há sabedoria alguma, né? Ninguém pode fazer nada. Exatamente. Agora, quem unicamente possui imortalidade, então? Uma vez que todos os seres mortais, nós, seres humanos, têm. Então, a Bíblia, aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16, diz assim, ó, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Ou seja, que foi muito claro que a imortalidade, só Deus possui a imortalidade. Só Deus possui a imortalidade. Mas essa narrativa, então, foi emplacada a partir do Éden, né, pela serpente, que o homem poderia também que o homem não morre. Ter esse como é que se diz aí? Imortalidade. Exatamente, né? Eu queria uma outra Porque palavra Deus disse, certamente morrerás. Satanás vem e disse, é certo que não morrereis, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, hoje, de uma certa forma, essa fala de que o homem morre a parte material e o imaterial fica consciente é exatamente isso. É uma maneira de adaptar essa questão do homem não morrer, porque o homem viria a morrer, as pessoas iriam ver o ser humano morrendo, né? Indo para debaixo da terra. Estamos chegando aqui ao final desse tema e poderíamos aqui ter estendido, né? Usado mais textos, abordado com mais tempo aqui. Mas talvez podemos voltar em um outro momento, sim, claro, né? A ideia abordando de uma outra forma. Você se estender muito, né? Exatamente. E eu quero dizer para você, meu amigo, para você, minha amiga, que todos nós, a palavra da morte não finaliza para mim e para você. Não. O que finaliza para mim e para você é a palavra de vida eterna. Uma promessa que Jesus fez para mim e para você, para todos nós que acreditamos no sacrifício na cruz do Calvário. Ele morreu em nosso lugar. E agora, essa morte que ele teve em meu e em seu lugar, nos dá o direito de sermos restaurados para o jardim do Éden novamente. Quer ver só o que diz aqui Apocalipse 22, versículo 1 a seguir, diz o seguinte, ó. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, cuja folha das árvores é para a cura dos povos ou das nações. E nunca mais haverá qualquer maldição, amém? Nunca mais haverá qualquer maldição. Então, lá no Jardim do Éden, né, Satanás convenceu ela a comer do fruto
da ciência ali, do bem e do mal. E então entrou o pecado. Agora aqui em Apocalipse, interessante que é o primeiro livro, né, Leonel? E agora o último livro. Primeiro Gênesis ali, falando sobre a entrada do pecado. E agora o último livro, aqui Apocalipse, a conclusão. Dando aqui no caso o início, né? O caos. E agora aqui o fim do caos. Exatamente, o fim do caos. E Deus convidando eu e você a participar dessa cidade, do rio, da árvore. Essa mesma árvore aqui que foi cuidada pelos anjos quando Adão e Eva pecou. Entende? Agora eu e você vamos poder voltar a comer dela. Que nós possamos nos preparar para isso. Obrigado, que Deus abençoe a todos.